Muito bem, pessoal, chegamos de volta, estamos aqui para a nossa última aula, para o nosso último encontro de hoje. Nós vamos agora para a aula de tabelionato de protesto. Antes de eu passar a aula para a professora Ive, eu quero dar alguns recadinhos, porque eu sei que chega no final da aula, vocês já estão cansados, desligando o computador e focando na prova de amanhã. Aliás, de domingo, perdão, melhor dizendo, né? Quero dizer o seguinte, que quero desejar toda boa sorte para vocês, desejar sucesso na prova. Eu tenho certeza que vocês que estudaram aqui conosco têm todo o conteúdo mais do que necessário para essa prova desse domingo. Nós temos um conteúdo das normas da Corregedoria de Sergipe com 18 aulas que está disponível para você. Então, se você já assistiu às aulas, de repente dá mais uma revisada nesses últimos pontos aí que você viu na aula de hoje, durante todas as aulas que você pode revisar. E se você ainda não fez as aulas, dá tempo ainda, tem sexta-feira o dia inteiro, tem sábado o dia inteiro. Então, é um conteúdo que é bem importante para essa primeira prova, que é o conteúdo das normas estaduais. Tá certo, pessoal? Então, eu vou já me despedindo de vocês aqui, porque ao final da aula a gente encerra a transmissão de maneira definitiva. E eu espero ver todos vocês nos nossos próximos concursos que vem aí. Vem São Paulo pela frente, ano que vem tem Minas Gerais, tem Mato Grosso, tem muita coisa. Aproveita também para acessar a nossa página e aproveitar a promoção da Black Friday que encerra na semana que vem. Tá certo, pessoal? Agora eu me despeço de vocês, coloco a vinheta de abertura e na volta vem a professora Ive com a última aula hoje de tabelionato de protesto. Um abraço, pessoal, boa sorte a todos e boa prova. Tchau, tchau. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos agora retomando, então, com o conteúdo do tabelionato de protesto. O que eu fiz? Eu dei uma lida na consolidação normativa do Estado de Sergipe e confrontei com a legislação federal. Basicamente, a legislação normativa do Estado de Sergipe, ela segue a lei federal. Em poucos dispositivos, como a gente vai ver, ela detalha alguma coisa que disse a lei federal. Então, isso nos traz um pouquinho de conforto, porque se vocês souberem bem a normativa federal, os provimentos, vocês já vão estar por dentro do que diz a consolidação normativa do Estado. A FGV é um desafio porque, basicamente, ela só teve como prova de cartório o TJ Santa Catarina, cuja prova ocorreu em 2021. Então, eu tentei trazer hoje algumas questões da FGV, não consegui trazer todo o conteúdo da FGV, porque não tem, só temos uma prova como parâmetro, já que no concurso do Rio de Janeiro, ele só assumiu a partir da segunda fase, então, de primeira fase, a gente só tem FGV, provimento e remoção, mas eu tentei trazer alguns conteúdos do que sempre cai, aquilo que tem probabilidade de cair, e vamos torcer para a gente acertar. Então, a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês é justamente da FGV, é uma questão que caiu na prova da remoção, e ela fala o seguinte: João levou a protesto um título de crédito no qual Mário figurava como devedor. Após regular a intimação, no primeiro dia de fluência do prazo legal, antes, portanto, da lavratura do instrumento de protesto, Mário compareceu perante o tabelião de protestos e requereu que fossem registradas as razões que o levaram ao descumprimento da obrigação, o que foi acolhido. Em razão da manifestação de Mário, o tabelião realizou o protesto de imediato. À luz da sistemática vigente, o obrado do tabelião: A. Não apresenta qualquer incorreção. B. Foi incorreto na parte que registrou as razões apresentadas por Mário. C. Foi incorreto apenas por não ter submetido as razões de Mário ao juízo competente. D. Foi incorreto ao registrar as razões de Mário ao realizar o protesto de imediato, antes do tríduo legal. E. Foi incorreto apenas ao realizar o protesto de imediato após a manifestação de Mário, mas antes do tríduo legal. A correta aqui, pessoal, é a letra A. Não apresenta qualquer incorreção. E por quê? Porque a pessoa que é intimada, o devedor, quando ele é intimado, ele tem essa faculdade de dar alguma resposta, de manifestar por que não paga, e por essa razão, quando ele já faz isso de imediato, por exemplo, nesse caso concreto, ele comparece no tabelionato, ele já manifesta que não vai pagar, não tem lógica aguardar o tríduo legal. Por que o tabelião aguarda o tríduo legal? Para que haja o pagamento. Porque, a rigor, ele só vai receber se houver esse pagamento ou o cancelamento. Mas a gente torce para que haja o pagamento.
Então, a finalidade de aguardar o trido é justamente o pagamento. Se a parte já se manifestou que ela não vai pagar, não tem sentido ter que aguardar o trido legal. Então, aqui não há nenhuma incorreção, pelo contrário, o tabelião agiu corretamente. Eu trouxe também o dispositivo da Lei 9492/97, que traz o registro do protesto e o seu instrumento, o que deve conter. E vocês vão ver que essa manifestação é um desses incisos. Então, o que tem que conter? E isso também pode cair na sua prova. Inciso 1, data e números da protocolização. 2, nome do apresentante e endereço. Inciso 3, reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante, declarações inseridas. Inciso 4, certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. Eu, em 12 anos como tabeliã de protesto, eu nunca recebi uma resposta, mas isso é bom para cair em prova, né? A FGV gosta de pegar uma exceção, e aqui, nesse caso, ela pegou justamente esse inciso 4, que fala que, de fato, o devedor ele pode dar uma justificativa, e isso vai constar tanto do instrumento quanto do registro do protesto. Ou seja, quem pegar uma certidão a respeito desse protesto vai entender as razões que levaram à inadimplência. Pode ser um desacordo comercial, enfim, e ele vai explicar isso porque que não fez o pagamento. Inciso 5, indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por ele honradas. Também é bom de cair, porque na prática isso não acontece. Inciso 6, a aquiescência do portador ao aceite por honra. Também é uma exceção, mas que dificilmente acontece na prática. Inciso 7, nome, número de documento de identificação do devedor e endereço. Notem que ele não fala RG e CPF. A identificação do devedor pode ser tanto o RG quanto o CPF. É lógico que na atualidade, como as pessoas estão muito mais vinculadas a um CPF, e para fins de você noticiar isso junto aos órgãos de proteção ao crédito, é indispensável o CPF, é muito mais lógico e é muito mais usual que se use o CPF, mas nada impede o protesto seja feito com base apenas no RG, tá? E o inciso 8, para finalizar, a data e assinatura do tabelião de protesto, dos seus substitutos ou do escrevente autorizado. Eu quis trazer esse inciso também para mostrar que não é só o tabelião ou o seu substituto que está autorizado a lavrar o instrumento e o protesto. Não, o escrevente autorizado também. Quando autorizado pelo tabelião, ele tem essa competência, tá bom? Com relação à consolidação normativa do Estado de Sergipe, vocês vão ver que eles traz a mesma normativa. Ele repete o que fala a lei federal e ele coloca também aqui, ó, inciso 4, resposta eventualmente oferecida. Então, essa resposta, ela faz parte do instrumento e do registro do protesto quando oferecida. Com relação à ordem de serviço, eu também trouxe aqui o artigo 212. Deixa eu voltar aqui, que foi sem querer. Por quê? Porque isso aqui também sempre cai em prova. Os títulos, eles são apresentados e eles devem ser protocolizados desde logo. Quando não é possível esse protocolo desde logo, ele tem um prazo de até 24 horas. É isso que a banca vai pegar, o prazo da protocolização. Então, quando tem um serviço de distribuição, essa distribuição ela tem que ser entregue ao mesmo dia para quando há mais de um tabelionato na comarca, e o tabelião que, ao recepcionar esse arquivo dos títulos que foram distribuídos, ele tem até 24 horas a partir da apresentação para lançar no livro protocolo. Aqui ele traz o procedimento de uma distribuição física, que ela é feita perante o distribuidor. Agora, a rigor, como regra geral, os títulos eles são recebidos através da CRA, a Central de Remessa de Arquivos Eletrônica, que é mantida e administrada pelo IPTB. Então, a maioria desses títulos, a grande maioria, vou dizer 90%, ela é recebida de maneira eletrônica. Esse aqui está dizendo como é que é o procedimento da pessoa que vai apresentar. E eu trouxe só para ressaltar que não é sempre o credor que vai fazer essa apresentação. Pode ser o credor ou o apresentante, e é isso que as normas validam. Se por acaso o tabelião desconfiar do endereço fornecido pelo apresentante, ele deve comunicar à autoridade policial e fazer um boletim de ocorrência. Isso aí também está na legislação federal. Só que, na prática, eu nunca fiz, eu nunca vi ninguém fazer. Da gente ter essa desconfiança. Dificilmente a gente vai saber se a pessoa está de má fé ao fornecer esse endereço e tomar alguma providência dessa natureza. Mas está aqui, isso é bom de cair numa prova. Então é isso. Quando tem essa distribuição, ela deve ser feita entre os tabelionatos, e o protocolo tem que ser feito no máximo 24 horas, e a ordem
primeiro protocolo e depois você pode intimar. Você não pode intimar sem ter feito a protocolização desse título. Essa atitude de intimar sem a protocolização correspondente, ela é tida como irregular. Nas comarcas então, onde houver mais de um tabelião, tem esse serviço de distribuição. E esse serviço de distribuição ele tem que distribuir de maneira equitativa, que significa critérios quantitativo e qualitativo. Quantitativo, quantidade. Qualitativo, quanto à natureza, quanto à probabilidade de pagamento. Por exemplo, é muito mais fácil uma duplicata de um banco ser paga do que um cheque. Então, esse é o balizamento que é feito na distribuição para que haja essa distribuição entre os cartórios nas comarcas que houver mais de um tabelionato de protesto. A questão 2, que também é da FGV, só que essa aqui é no provimento, ela fala o seguinte: após reiteradas tentativas de recebimento de determinado crédito junto ao respectivo devedor, a Fazenda Pública do Estado Alfa o inscreveu em dívida ativa, de modo a tornar possível a sua execução em juízo. Apesar disso, a Procuradoria-Geral do Estado encaminhou a respectiva certidão a protesto. O tabelião de protesto de título, uma vez protocolizada a certidão de dívida ativa e cumpridos os demais requisitos formais exigidos, deve: a. Expedir a intimação do devedor, oportunizando-lhe a possibilidade de pagar o valor devido, desde que o crédito tenha natureza não tributária. B. Expedir a intimação do devedor, oportunizando-lhe a possibilidade de pagar o valor devido, qualquer que seja a natureza do débito, tributária ou não tributária. C. Reconhecer de plano a impossibilidade de ser realizado o protesto, considerando a imediata execuibilidade via execução fiscal dos créditos da Fazenda Pública. D. Reconhecer de plano a impossibilidade de ser realizado o protesto, considerando a inaplicabilidade da Fazenda Pública dos métodos alternativos de solução de conflito. E E. Solicitar ao requerente que comprove a natureza cambial do título inscrito em dívida ativa, única hipótese em que o protesto é admitido, aferindo ainda a sua exigibilidade. A alternativa correta é a letra B. O tabelião de protesto ele não faz nenhum juízo de valor quanto à exigibilidade do débito. Não fazemos também nenhum juízo de valor com relação ao fato de ser uma dívida tributária ou não tributária. Toda dívida ativa, seja de natureza tributária ou não tributária, ela é passível de ser apresentada a protesto. E notem também que a FGV, ela sempre coloca 5 alternativas, A, B, C, D e E. Então, é assim que vai cair na sua prova de domingo. A Lei 9492, ela traz a definição do protesto, o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência, o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Vocês já estão cansados de ouvir esse artigo primeiro, eu aposto. E o parágrafo único, que já foi motivo de muita polêmica, hoje já está pacificado, incluiu entre os títulos sujeitos a protesto as certidões da dívida ativa da União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. E o que fala a lei de execução fiscal, a lei 6.830 de 80? E por que eu trouxe ela aqui? Porque no próprio artigo 2º ela já fala que a dívida ativa é tanto a dívida tributária quanto não tributária. Tributária é fácil vocês imaginarem. IPTU, ISS e outros tributos, né? Pode ser PVA, imposto de renda. Não tributária pode ser um foro, um laudêmio, uma indenização que o Estado tenha ganhado, um aluguel. São todas as dívidas que não têm a natureza tributária e também elas podem ser cobradas através do protesto. Então, qualquer valor dessas entidades públicas, ela é considerada uma dívida ativa e ela poderá ser inscrita junto ao protesto. E o que a gente analisa? É o que está no parágrafo 5º. O termo de inscrição de dívida ativa deverá conter, inciso 1, o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. Então, isso a gente analisa quando recepciona uma certidão de dívida ativa. Inciso 2, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. 3, a origem, a natureza, o fundamento legal, contratual da dívida. 4, a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. 5, a data e número da inscrição no registro da dívida ativa. E 6, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Então, a certidão de dívida ativa deve conter os mesmos elementos desse termo de inscrição, e é isso que a gente recepciona. Acontece que a gente não recebe
o documento em si, o documento físico. Essa dívida ativa ela é feita pela Procuradoria ou pela Fazenda Pública através de indicação. Então, a gente recebe todas essas informações por indicações. E, logicamente, a dívida ativa, como está até no artigo 3º, ela goza de presunção de certeza, liquidez, presunção de veracidade. Então, a gente recebe, não faz nenhum juízo de valor, independente se é dívida ativa ou qualquer outra dívida, a responsabilidade fica por conta do apresentante. Nós apenas vamos analisar os requisitos formais, extrínsecos, e damos andamento se não tiver nenhuma irregularidade formal. Muito se questionava a necessidade de se fazer o protesto porque a dívida ativa já tem a presunção de certeza, liquidez, exigibilidade, presunção de veracidade. Então, por que eu precisaria fazer um protesto, que é o ato formal e solene, que comprova essa inadimplência, se a dívida ativa já demonstra tudo isso? Então, muito se questionou a respeito da viabilidade, da constitucionalidade do protesto da CDA. Isso já foi pacificado. O STF tem uma decisão muito forte no sentido de que o protesto das CDAs ela é compatível, tanto formal quanto materialmente, com a Constituição Federal. Eu trouxe a decisão para vocês lerem aqui na íntegra, quem tiver interesse de aprofundar o tema. Mas, basicamente, ele diz que o protesto ele não se confunde com sanção política, que sanção política é aquela que tira do contribuinte direitos fundamentais. E o protesto não pode ser considerado uma sanção política, porque não há nenhuma restrição de direito fundamental. Pelo contrário, é uma maneira célere, menos gravosa, menos onerosa, porque não vai ter penhora, não vai ter honorários advocatícios, não vai ter custos, ele não vai ter que enfrentar um processo judicial. Então, ele é menos oneroso, tanto para a parte, para o devedor, quanto para o Estado, porque não há nenhum custo na apresentação desses títulos a protesto por parte da Fazenda Pública. Então, na verdade, é um mecanismo de recebimento dessas dívidas e é muito mais vantajoso porque não onera, não fica congestionando o Poder Judiciário, não vai ter inúmeras demandas que a chance de êxito são exíguas e, pelo contrário, essa recuperação ela é rápida, ela é célere, ela é segura. E o que o STF concluiu? Que, embora tenha a questão da publicidade do protesto, essa publicidade também interessante para toda a coletividade, para saber quem são os maus pagadores, e com relação à linha de crédito, é só um efeito colateral da inadimplência, mas a pessoa que está inadimplente, ela está sujeita a isso. Então, ele diz o seguinte, que a CDA, o processo da CDA, ela é proporcional, ela é razoável e, portanto, plenamente constitucional. Outra dica que pode cair na sua prova que é mais ou menos o final da decisão do que eu já descrevi, e o STJ também já decidiu que não depende de lei local autorizadora o protesto da dívida ativa pela Fazenda Pública Municipal. Como a gente já tem uma lei de caráter nacional, que é justamente a Lei 94/92 de 97, é possível que a Fazenda Pública promova o protesto das CDAs, independente de ter uma lei municipal autorizando ou não. Assim, como a competência é privativa da União para legislar a respeito do direito civil e comercial e o protesto está elencado nesses temas, a lei federal se mostra suficiente. O que pode acontecer é do ente local resolver, por exemplo, estabelecer alguns critérios para que haja o protesto, por exemplo, valor mínimo ou prestações mínimas, assim. Então, vamos supor, está devendo já 5 PTUs, 5 prestações. Isso aqui é o suficiente para que haja o protesto. Então, o valor. Então, ele pode condicionar o protesto a determinados requisitos, mas para restringir. Mas não é necessário para que haja o protesto. Se o ente público quiser protestar, então ele independe de uma lei local autorizando. A questão 3 também é da FGV, é do critério remoção, e fala o seguinte: o protesto de título, quando o devedor for pessoa física ou jurídica enquadrada como microempresário ou empresa de pequeno porte, está sujeito às condições especiais em razão do tratamento favorecido e simplificado destinado a essas pessoas pela Constituição Federal da República de 88, artigo 179. E ele fala, nesse sentido, é correto afirmar: a. Em razão da hipossuficiência do devedor microempresário ou empresário de pequeno porte, é defesa do tabelionato de protestos cobrar-lhes as despesas de correio, condução, publicação digital para a realização da intimação. Não é isso. B.
Somente será cancelado o protesto pelo pagamento do título com a declaração de anuência do credor, inclusive no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado pelo devedor ou seu representante legal. Não. C. Não poderá ser exigido do devedor para o pagamento do título em cartório cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas feito o pagamento por meio dessa espécie de cheque ou de outra espécie, a quitação dada pelo tabelionato será condicionada à efetiva liquidação do cheque. Para a gente não perder tempo, essa é a correta, é a letra C, e a resposta dessa questão, ela está na Lei Complementar 123 de 2006, que vira e mexe cai também em concurso de cartório. E o que vocês têm que saber? O artigo 73. Quais são as prerrogativas do microempresário e da empresa de pequeno porte junto ao tabelionato de protesto? Eles têm as seguintes prerrogativas. Inciso 1. Sobre os emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos a títulos de taxas, custas, contribuições. Então, todos aqueles acrescidos dos emolumentos, esse microempreendedor ou microempresário ele não vai pagar, tá? Só vai pagar os emolumentos puros, ou seja, a parte destinada ao tabelião de protesto. Então, quer dizer, o cancelamento ou pagamento das custas fica bem mais econômico, né? No caso, porque ele não vai pagar as demais verbas. Essa é uma das vantagens. O inciso 2 fala que não poderá ser exigido, né, para pagamento, um cheque de emissão de estabelecimento bancário, ou seja, ele pode pagar por cheque comum. Não é necessário exigir um cheque administrativo, como seria o caso de terceiros. No caso do ME e do EPP, ele pode pagar com cheque comum, mas é claro que a quitação fica condicionada à efetiva liquidação do cheque. O inciso 3 fala que o cancelamento do registro do protesto fundado no pagamento do título será feito independente de declaração de anuência do credor. Tá. A terceira opção, a não ser ordem judicial, claro. Inciso 4. Oi, Evi. Oi. Oi, deu uma travadinha nesse final, só repete essa última fala que você fez aqui, deu uma travadinha, tá bom? Do inciso 4? Isso, Com relação ao inciso 4, que fala dos benefícios atinentes ao inciso 1, 2 e 3, o ME e o EPP têm que provar a sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protesto, mediante a certidão expedida pela junta comercial ou do registro civil das pessoas jurídicas, conforme o caso. Então, para ele ter direito a esses benefícios, ele tem que provar essa condição perante o tabelionato. E o inciso 5 fala o seguinte, que se por acaso ele pagar com cheque comum e não tiver provisão de fundos, todos esses benefícios serão suspensos automaticamente pelos cartórios pelo prazo de 1 ano. Então, é isso aqui que você tem que saber a respeito do ME e EPP com relação ao tabelionato de protesto. E as normas, a Consolidação Normativa do Estado de Sergipe, ela valida isso que eu acabei de falar, e ela fala o seguinte, que, bom, ela repete o que a lei federal já trouxe e fala o seguinte, que é vedado cobrar emolumentos em desconformidade com o disposto na legislação estadual, cobrar das partes interessadas quaisquer garantias referentes a gestões ou diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos, não expressamente previstas nas tabelas de emolumentos constantes da lei, e inciso 3, cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação, ou que teve que ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais ou de registro. Isso aqui é interessante com relação à cobrança de emolumentos do Estado de Sergipe. Vamos passar agora para a próxima questão. A questão número 4, que também é da FGV, ela fala o seguinte, que após a protocolização do título ou documento de dívida, mas antes da lavratura e registro do protesto, o tabelião deverá proceder à intimação do devedor. Acerca da intimação do devedor e sua realização, de acordo com a Lei 9492 de 97, é correto afirmar que a. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo, ou além dele por motivo de força maior, o protesto será tirado até o segundo dia útil subsequente. Está errado. Lembre-se, aqui é um procedimento célere. Então, não tem nenhum momento na lei que fale em segundo dia. É sempre o primeiro dia. Tá? Gravem isso. B. O registro do protesto e os instrumentos deverão conter a certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. Você viu? Mesma questão que caiu na primeira, que fala da resposta eventualmente oferecida, que falou de novo, cobrou, e essa é a correta. Letra B. C.
O tabelião de protesto providenciará a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida no momento da expedição. Não, é cumprida no momento da entrega no endereço fornecido pelo apresentante. D. A intimação deverá conter nome, endereço do devedor, elemento de identificação do título e o prazo limite de 3 dias úteis para o cumprimento da obrigação no tabelionato. Não, vai ter o prazo limite, mas não vai ser 3 dias úteis. 3 dias úteis é o prazo de todo o procedimento, desde o protocolo até a tirada do protesto. E a intimação poderá ser feita por edital, a critério do tabelião, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for residente domiciliada no âmbito da competência territorial do tabelionato. Bom, primeiro que a intimação por edital não é a critério do tabelião, tem as hipóteses previstas na lei, que a gente vai ver a seguir. E, no âmbito de competência territorial do tabelionato, não se admite, tem que ser a intimação pessoal, que é a regra, ou seja, vai alguém, um portador a mando do tabelião no endereço fornecido, ou então um AR, mas tem que ser um protocolo de recebimento que assegure o recebimento naquele endereço que foi fornecido pelo apresentante. Então, eu trouxe aqui o artigo 12 só para a gente lembrar os prazos, porque isso aqui também costuma cair, e para tranquilizá-los de que o prazo previsto na consolidação normativa é o mesmo da lei federal. Então, vocês sabendo, o artigo 12 é o mesmo, repete a consolidação normativa do Estado de Sergipe. O prazo, portanto, é 3 dias úteis, contados do protocolo, exclui o dia do protocolo, inclui do vencimento, não é dia útil aquele que não houver expediente bancário ou que não obedecer ao horário normal. Artigo 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia ou além dele por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente, lembrando sempre no primeiro dia útil. Se não for possível a intimação dentro do prazo, tem que assegurar pelo menos um dia útil, para a pessoa ter um prazo para conseguir efetuar o pagamento. O artigo 14 fala que protocolizado o título, documento de dívida, tabelião de protesto, pedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço, que é isso que a questão falava. A questão falava o seguinte, que era quando comprovada a expedição. Não, quando comprovada a entrega no endereço. Não importa se é o próprio devedor, se é um parente, se é o marido, a esposa, quem receber ali no endereço já está valendo. Parágrafo 2º fala que a intimação deverá conter o nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida e o prazo limite. Veja, ele não fala que o prazo limite é 3 dias úteis, como estava na questão. Ele fala prazo limite para o cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como o número de protocolo e o valor a ser pago. Teve uma alteração até que substancial na Lei 9492, foi a alteração pela Lei 14.711 de 2023. Eu tomei a iniciativa de dar uma lida no edital de vocês, e lá diz que só vai cair até a publicação do edital. Então, para não confundi-los, eu não vou entrar com relação à intimação que pode ser feita agora por mensagem eletrônica, WhatsApp, e-mail, eu não vou entrar nessa questão, porque não vai cair na sua prova, para não confundi-los, mas para as provas futuras, provavelmente isso aí vai cair com certeza. Então, eu coloquei aqui em vermelho, só para dizer que estamos atualizados com relação ao assunto, mas eu não vou confundi-los, porque isso não vai cair. Fiquem tranquilos. Então, só para a gente finalizar essa questão, o artigo 15 fala que a intimação será feita por edital, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Então, essas são as hipóteses de intimação por edital. Eu só queria fazer um adendo, que o provimento 87, que atualmente virou o provimento 49, que é o Código Nacional do CNJ, ele traz a hipótese excepcional de se a pessoa, por exemplo, a praça de pagamento é de competência do tabelionato, mas a pessoa reside fora. Ainda nesse caso, não é para você fazer o edital direto, você tem que tentar de todos os meios localizar essa pessoa. Então, ele manda fazer uma comunicação ou um recibo de ser entregue no endereço desse devedor, ainda que domiciliado fora da comarca. Então, se a prazo de pagamento é do tabelionato e, excepcionalmente, a pessoa reside fora, ainda assim o tabelião tem que enviar esse comunicado, esse recibo, para que a pessoa tenha ciência e efetue o pagamento. Está certo? Então, o parágrafo 1º é da alteração, eu não vou ler.
E o parágrafo 2º fala que aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Isso aí também pode cair na sua prova. Fiquem atentos, tá bom? Que é a responsabilidade do apresentante. Não vou ler a consolidação normativa, eu coloquei aqui só para tranquilizá-los, para vocês verem que é a mesma coisa da lei federal, então não tem por que eu repetir. Vamos passar para a quinta. A quinta questão é da Sebrasp, eu peguei da TJ Santa Catarina, porque é bem recente, 2023, então achei interessante. A questão 6 falava o seguinte: assinale a opção correta acerca da sustação do protesto em conformidade com o disposto na Lei 9492 de 97. A referida sustação pode decorrer de ato do apresentante ou do Poder Judiciário. Pessoal, sustação é só por ordem judicial. O apresentante não tem esse poder. B. O título, cujo protesto tiver sido sustado judicialmente, poderá ser retirado pelo apresentante, independente de autorização judicial. Grave. O título, sustado judicialmente, só pode ser retirado, pago, feito qualquer coisa com ele, com autorização judicial. Ele fica lá à disposição do juízo. C. Promovida a situação por decisão do juízo, o título será encaminhado pelo tabelião aos autos do processo em que ocorreu a situação. Não. Ele fica, você cumpre o mandado, anexa junto com o mandado, e ele fica à disposição do juiz até a decisão final. Fica lá em cartório. Ele não vai para o processo. D. O título cujo protesto tiver sido sustado judicialmente poderá ser pago pelo apresentante independente de autorização judicial. Não. Somente com autorização judicial ele pode ser pago. Acho que até repetiu a questão, né? A letra B e a D são basicamente idênticas. Ah, não. A B fala retirado e a D fala pago. Mas, enfim, o apresentante não pode fazer nada com o título que foi sustado judicialmente. Ninguém pode, nem o apresentante, nem o devedor. E. Revogada a ordem judicial de sustação, não é necessário proceder à nova intimação do devedor. Essa é correta. É a letra E. E aqui estão os dispositivos legais. Então, o artigo 16 fala exatamente que, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título, o documento de dívida, pagos, emolumentos e demais despesas, porque como o pagamento ele é diferido ou postergado, o apresentante não paga nada para apresentar como regra geral os títulos. Só que, se ele resolver retirar, desistir desse protesto, ele tem que pagar os emolumentos e demais despesas, porque você teve despesa para intimar, protocolizar, enfim, ele tem que ressarcir essas despesas e as custas correspondentes. O artigo 17 fala que permanecerão no tabelionato à disposição do juízo respectivo os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. Foi isso aí que eu falei. Parágrafo 1º. O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Parágrafo 2º, que era a nossa questão correta. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor. Não precisa, ele já tem ciência a partir do processo. E ele já foi cientificado antes. Sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil, lembra de novo, primeiro dia útil, subsequente ao do recebimento da revogação. E aqui tem uma exceçãozinha que não foi cobrada na questão, mas pode cair também. Salvo se a materialização do ato depender de consulta ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Então, regra geral, primeiro dia útil. Se tiver que fazer alguma pergunta para o apresentante, vai depender dessa resposta. E aí conta o primeiro dia útil subsequente. Parágrafo 3º. Tornada definitiva a ordem de situação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo, quando não constar determinação expressa, a qual das partes o mesmo deverá ser entregue ou se decorrer de 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no tabelionato para retirá-lo. É isso que o tabelião tem que fazer. Ele encaminha, salvo se tiver a parte, o juiz já determinar, tem que encaminhar para tal parte, tem que entregar para o apresentante ou para o devedor. Se ele já tiver isso, aguarde os 30 dias, ninguém compareceu, você devolve para o juiz. O artigo 18 eu coloquei porque muita gente se esquece que no tabelionato de protesto também pode ter dúvida. Acho que o procedimento correto seria, na verdade, um pedido de providências, né? Porque dúvida a gente fala mais de ato registral. Mas para quem entende que o protesto é um ato registral, a dúvida é resolvida pelo juiz competente, e aqui é o que fala à disposição da lei federal. A consolidação normativa do Estado de Sergipe, ela repete o que fala a lei federal. E ele está um pouco desatualizado, então eu nem vou ler para não confundi-los e nem para trazer uma desinformação, no caso, coisas que nem se aplica. Por exemplo, aqui ele fala de mandado de citação transmitido por fax,
que é provisoriamente cumprido, então nem vamos entrar nesse mérito, porque com certeza isso aqui não pode ser cobrado porque está desatualizado. Tá certo? Vamos passar para a próxima questão. A questão número 6, ela é da VUNESP, TJ São Paulo, provimento, e ela fala o seguinte: em conformidade com as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo para o protesto de letras e títulos, é correto afirmar: a. O cancelamento do protesto será requerido diretamente ao tabelião por qualquer interessado ou por seu procurador, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia será arquivada ou por meio de solicitação simples do credor ou do apresentante. Essa é a correta. Muita gente pensa que somente o devedor que pode efetuar o cancelamento do protesto, mas não é. Qualquer interessado, então qualquer pessoa que vai lá com o título protestado ou com a carta de anuência com firma reconhecida, ela pode solicitar esse cancelamento, tá? Não é um benefício somente do devedor, qualquer interessado, tá? É amplo. A letra B fala que o cancelamento do protesto somente poderá ser requerido ao tabelião pelo devedor do título, que aí já é uma inverdade. Não é qualquer interessado. C. É admitido o pedido de cancelamento pela internet, mediante anuência do credor ou apresentante com assinatura digital simples, nos termos da legislação vigente, mesmo que fora dos padrões da infraestrutura de chaves públicas brasileira e CP Brasil. Não. O provimento 87, que agora foi substituído pelo 149 do CNJ, ele fala que tem que ser ou assinatura no âmbito do ICP Brasil, ou qualquer outro meio seguro disponibilizado, né, pelo tabelião e autorizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Então, o que me faz entender é que tem que ser uma autorização, tem que ser uma assinatura digital ou qualificada ou avançada, no mínimo. Simples já não poderia. Tem que ser um meio seguro de verificação dessa assinatura. D. O cancelamento do protesto, fundado em outro motivo que não pagamento do título ou documento de dívida após a anuência do apresentante ao credor, será realizado por determinação judicial. Não. Se for realizado por determinação judicial, independe de anuência do apresentante ou do credor. O juiz determina e a gente só cumpre e acabou. Então, a Lei 9492, ela traz no artigo 26 sobre o cancelamento, que o cancelamento do registro de protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protesto por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficar arquivada. Então, a regra geral, documento protestado. Na impossibilidade da apresentação desse original do título ou documento de dívida protestado, declaração de anuência, com a identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. Parágrafo 2º. Na hipótese de protesto que tenha figurado o apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Parágrafo 3º. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos emolumentos devido ao tabelião. Sim, porque a gente geralmente, né, a gente só consegue cancelar quando há o pagamento, quando há a extinção da obrigação. Se for por outro motivo que não pagamento, somente com ordem do juiz. O parágrafo 4º, por sua vez, fala que quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juiz processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou documento de dívida protestado. Então, a certidão da sentença do juiz com menção ao trânsito em julgado, que vai substituir esse título ou documento protestado para o cancelamento. E esse é o instrumento que a gente utiliza para fazer o cancelamento. Parágrafo 5º fala que o cancelamento ele pode ser feito tanto pelo tabelião, quanto pelo seu substituto, quanto pelo escrevente autorizado. Isso também é pegadinha, sempre cai. Quem que tem atribuição? Então, no tabelionato de protesto, mais uma vez, titular, substituto ou escrevente pode praticar qualquer ato. Parágrafo 6º. Quando o protesto lavrado for registrado sob a forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo de cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. É isso. O provimento 149, que veio a substituir o provimento 87, ele fala o seguinte, que é admitido o pedido de cancelamento do protesto pela internet, mediante a anuência do credor ou apresentante do título assinado eletronicamente. Então, a regra, atualmente, seria o cancelamento eletrônico desse título. É possível esse cancelamento através da internet, assinado eletronicamente. O 359 desse provimento, ele fala que o cancelamento do protesto pode ser requerido diretamente ao tabelião mediante a apresentação pelo interessado dos documentos que comprovem a extinção da obrigação, ou seja, o pagamento. E aqui,
deixa claro mais uma vez que é qualquer interessado que pode realizar esse cancelamento, certo? Tem que ter só a anuência do credor ou apresentar o título protestado. As normas repetem, mais uma vez, a legislação federal. A única coisa que eu queria chamar a atenção é o parágrafo 1º do artigo 254 da Consolidação Normativa, que fala o seguinte: será apresentado o requerimento por qualquer interessado perante o juízo corregedor permanente do respectivo tabelionato que considerará a possibilidade de atender o pedido, independente de ação direta, ou encaminhará o interessado pelas vias ordinárias. Aqui é que eu não li o artigo 254, mas o 254 fala o seguinte, que o cancelamento do protesto fundado em outro motivo que não o pagamento do título ou documento de dívida será efetivado por determinação judicial, uma vez pagos os emolumentos devido ao tabelião de protesto. Mas o parágrafo 1º está falando que se o interessado, qualquer interessado, quiser solicitar o pedido de cancelamento por outro motivo perante o juiz corregedor, é possível. E ele vai observar se é possível atender ou não. Se não for possível, ele remete às vias ordinárias. Mas isso aqui é legal porque é uma especificidade do estado de Sergipe. Tá bom? Não é a sistemática da lei federal, não. A lei federal fala que se for por outro motivo, somente por ordem judicial e, portanto, teria que ir pelas vias ordinárias. E o resto repete o que a gente já falou. A questão 7 também é da FGV, do critério provimento, e fala o seguinte: o protesto de títulos e documentos de dívida é um ato extrajudicial, público, formal, solene, privativo do tabelião de protesto e não do credor. Além da lavratura e registro do protesto, ao tabelião de protesto compete privativamente, nos termos da Lei Federal 9492 de 97. A. Sustar de ofício o protesto. A gente já viu que não. Sustar é somente por ordem judicial, muito menos de ofício. O tabelião não tem essa competência de sustar de ofício nada, é só com ordem do juiz. Protocolizar o título ou documento de dívida e fornecer certidões relativas aos atos praticados. Até aí tudo bem. B. Acolher a devolução ou aceite do título, o recebimento do pagamento ou acatar a desistência do credor em relação ao título. Sim, a letra B está correta. Essas são todas as atribuições pertinentes ao tabelião de protesto. A letra C fala: proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas aos atos de sua competência, ou sustar o protesto mediante requerimento do devedor. Não, nem representante, nem devedor tem competência, somente o juiz que pode sustar por ordem judicial. D. Proceder à protocolização do documento, examinar o título, tanto seus caracteres formais quanto intrínsecos. Não, intrínsecos a gente não observa. Não tem como entrar no mérito e analisar todos os títulos. Pensa, um tabelionato médio que entra em torno de 100, 200 títulos, não tem como um tabelião ficar conferindo título a título se é exigível, se foi pago, se não foi pago, se está correto. É impossível. A gente só consegue ver o quê? O extrínseco, o formal. O intrínseco é impossível. E cancelar de ofício o protesto lavrado. Também não. Cancelar de ofício a gente não cancela, é sempre a pedido. Ou por ordem judicial. E. Expedir a intimação ao devedor. Fornecer certidões exclusivamente ao apresentante do título. Não, certidões a gente pode fornecer por pedido escrito ou verbal, de acordo com o provimento do CNJ, a qualquer interessado, com relação aos protestos não cancelados. Se for cancelado, aí precisa ser por ordem do próprio devedor, que teve o título cancelado, ou por ordem judicial. Então, a regra é a publicidade. Claro que a publicidade, nesse caso, é mitigada porque tem que ter um requerimento. Mas, feito esse requerimento escrito ou verbal, é possível o fornecimento dessas certidões. Como regra, a gente pede por escrito. E investigar a ocorrência de prescrição e caducidade. Não, mais uma vez, tabelião de protesto, ele não analisa, pelo menos de acordo com a lei federal, 9492, ele não tem atribuição de investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade, que é uma matéria afeta a esfera jurisdicional. Então, a rigor é o que fala a lei 9492, mas a gente sabe que tem algumas decisões do STJ em sentido contrário. Mas guardem o que está na lei federal, que é o que vai cair na sua prova, ainda mais numa prova preambular. Então, eu coloquei aqui também os dispositivos que trazem as questões que foram demandadas nessa questão. E o artigo 3º fala justamente da competência. Ele fala: compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados. Sim, a nossa tutela é tanto de interesse público da coletividade, de recebimento desses créditos, quanto privado do interesse do credor de receber o seu título particular, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título,
e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto, ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma desta lei. Então, aí é uma síntese de todas as atribuições do tabelião de protesto. O artigo 9º fala que todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. E o parágrafo único, por sua vez, fala que qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Então, só para reafirmar, não cabe investigação de ocorrência de prescrição ou caducidade. A consolidação normativa é no mesmo sentido e, então, só cabe ao tabelião de protesto analisar os aspectos formais. Eu trouxe também a 8935, em cotejo com a 9492, que também fala algumas das atribuições dos tabeliões de protesto, que eu não vou ler, mas para a gente não perder mais tempo, mas aqui fala uma síntese também de tudo o que faz o tabelião de protesto. A consolidação normativa, que repete, que fala que não cabe investigar a prescrição, caducidade. Se verificar qualquer irregularidade, obsta, devolve o título. E o parágrafo 2º fala que o protesto não será tirado se for verificada qualquer irregularidade formal após a protocolização do título. Então, ainda que foi feito o protocolo, se verificou depois do protocolo uma irregularidade formal, ainda que já tenha feito a intimação, o tabelião pode suspender, pode devolver. Tá? Inciso 2. Se o apresentante desistir do protesto, também não será, porque o apresentante, antes do protesto, ele pode desistir a qualquer tempo, pago os emolumentos e as custas. E 3, se o título for pago no tabelionato. Se for pago, logicamente não vai ser protestado, porque foi pago, que é o que a gente almeja com o protesto. E o 4, no caso de sustação por ordem judicial, também não vai ser tirado, porque tem uma ordem impedindo o tabelião de proceder ao protesto. A questão número 8 é da Sebrasp, e ela fala o seguinte: a Lei 9492, Lei do Protesto, prevê que, protocolizado o título, o tabelião de protesto deve expedir a intimação ao devedor, considerando o endereço fornecido pelo apresentante. Conforme a jurisprudência predominante acerca da cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, o credor pode apresentar o título a protesto no A. Tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. Essa é a correta. Só para a gente não perder tempo também, porque já estamos bem adiantado no horário, eu queria trazer para vocês o tema 921, que foi do STJ, que teve essa questão submetida a julgamento. Discute-se a validade do protesto do título por tabelionato localizado em comarca diversa do domicílio do devedor, para fins de comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. E a tese firmada foi: o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio de envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto. E 2. É possível a escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário, garantida por alienação fiduciária, no tabelionato que situa a prazo de pagamento indicada no título ou domicílio do devedor. O que isso significa? Que a regra geral é a gente protesta na praça de pagamento, no local de pagamento. Agora, é possível que subsidiariamente seja feito esse protesto no domicílio do devedor. E isso está estabelecido justamente no provimento 149, que veio para substituir o provimento 86, 87, porque agora consolidou tudo nesse provimento do CNJ. Então, qual que é a regra? A regra para frente de protesto? Que seja a praça de pagamento. Isso se aplica principalmente aos títulos típicos. Se não tiver lugar de pagamento e nenhum endereço afeto ao endereço do devedor, vinculado àquele título, ele não vale. Então, uma letra de câmbio que não tenha a prazo de pagamento ou o endereço do devedor, ela não vale como letra de câmbio. É uma coisa, a nota promissória, a duplicata. Então, é muito importante que se fixe o local de pagamento, a prazo de pagamento. Agora, quando não se fixa esse local de pagamento, aplica-se a regra do artigo 327, ou seja, o domicílio do devedor será considerado local de pagamento, salvo convenção em sentido diverso, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. E eu trouxe o artigo 327 aqui para vocês darem uma lida. Então, os critérios são
prazo de pagamento, domicílio do devedor. E o 356 do provimento 149 fala que somente podem ser protestados os títulos e os documentos de dívidas pagáveis ou indicados para aceite ou devolução nas praças localizadas no território de competência do tabelionato de protesto. Essa é a regra. Para fins de protesto, parágrafo 1º, a prazo de pagamento será o domicílio do devedor, segundo a regra do Código Civil, que eu já citei, 327 e 75, parágrafo 1º, aplicando subsidiariamente somente quando couber a legislação especial em cada caso. Então, gravem isso, que a gente, para fixar a competência para o protesto, prazo de pagamento. Se não tem, não é requisito essencial, domicílio do devedor. E se, subsidiariamente, se não tem o domicílio do devedor, a consolidação normativa aqui de Sergipe fala que você pode aplicar o domicílio do credor, mas só subsidiariamente. Mas a regra é essa. Então, as duas exceções à regra geral de competência, que seria o local de pagamento, seria a CCB, cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária por dispensa, disposição e o entendimento do STJ também. E aí eu trouxe alguns artigos dessa lei que trata da CCB, porque pode cair. Então, a cédula de crédito bancário poderá ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse de sua única via negociável, inclusive no caso de protesto parcial. Isso é um requisito, ele tem que estar na posse da única via negociável. E o artigo 44 também da lei da CCB fala que aplica-se a cédula de crédito bancário, no que não contrariar o dispositivo dessa lei, a legislação cambial, dispensando o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores. Então, ela dispensa o protesto para o direito de regresso. Tá bom, mas nada impede que seja feito o protesto nesses casos. A segunda regra, quer dizer, a segunda exceção à regra geral de lugar de pagamento seria o cheque. Por quê? O cheque você pode protestar tanto no lugar de pagamento quanto no domicílio do emitente. Isso é claro, tanto na lei 9492, que traz esse dispositivo, e fala justamente que, tratando-se de cheque, pode ser local do pagamento ou domicílio do emitente, e tem que fazer também, tem que trazer, tem que trazer a prova de apresentação ao estabelecimento bancário. Por quê? Porque a gente tem que ver qual foi o motivo da devolução. Lembre-se que tem alguns motivos que impedem o protesto. Mas se for motivo 11, 12, ou seja, insuficiência de fundos, é plenamente possível esse protesto, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento bancário, que isso aí também é uma pegadinha que cai bastante em prova. Então, fiquem atentos a isso, se cair, tá bom? E aqui eu só trouxe o dispositivo da lei de cheque, para vocês terem conhecimento, mas repete, falando exatamente isso. Local do pagamento ou domicílio do emitente, tá bom? E a consolidação normativa, também eu trouxe a mesma coisa, repete a mesma situação. Questão 9, VUNESP, TJ Goiás, 2021. Assinale a alternativa que contém uma afirmativa verdadeira. A. Poderão ser recepcionadas as indicações a protesto das duplicadas de prestação de serviço por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, vedadas as mercantilias que deverão ser apresentadas fisicamente. Ai, meu Deus, gente. Vai pra lá, Card. Perdão. Não vai mais acontecer, prometo. B. Poderão ser recepcionadas as indicações a protesto das duplicadas mercantis e de prestação de serviços por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados. Essa é a correta. Lembrem-se que a maioria dos títulos já são apresentados por indicação por meio eletrônico. A lei 9492 já previa essa possibilidade com relação às duplicadas mercantis, no artigo 8º. E o provimento 149, por sua vez, ele traz essa previsão de apresentação de títulos e documentos, vocês acompanharem comigo, artigo 355, parágrafo 1º, fala que os títulos e outros documentos de dívida podem ser apresentados mediante simples indicação do apresentante, desde que realizados exclusivamente por meio eletrônico, segundo os requisitos do ICP Brasil, ou outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato, autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça, e com a declaração do apresentante, feita sob as penas da lei, de que a dívida foi regularmente constituída e que os documentos originais e suas cópias autenticadas comprobatórias da causa que ensejou a apresentação para protesto são mantidos em seu poder, comprometendo-se a exibi-los sempre que exigidos no lugar onde for determinado, especialmente se sobrevier situação judicial do protesto. E o parágrafo 2º, que eu também queria ressaltar com vocês, porque eu acho que tem chance de cair, fala que os tabeliões de protesto, os responsáveis interinos pelo expediente, quando for o caso, os oficiais de distribuição de protesto, são autorizados
a negar seguimento a títulos ou outros documentos de dívida, bem como suas respectivas indicações eletrônicas sobre as quais recaia, segundo sua prudente avaliação. Então, é um cheque em branco aqui. Prudente avaliação, ou seja, quando houver fundado o receio de utilização do instrumento com intuito emulatório do devedor ou como meio de perpetração de fraude ou de enriquecimento ilícito do apresentante. Geralmente a gente tinha aquela regra de cheques antigos, apresentação em lote, moeda diferente do real, ou então, quando o credor não é o beneficiário original, tiverem, por exemplo, sucessivos endossos. Então, isso tudo já era um norte daquilo que poderia ser considerado abuso de direito. O parágrafo 2º, ao meu ver, desse artigo 355, ele trouxe uma baliza, não dizendo que a gente tem que investigar prescrição em caducidade, mas se houver abuso de direito durante, vamos supor, um cheque muito antigo, que pode estar sendo protestado só para constranger o devedor ou com outro intuito que não o recebimento do crédito, aí é possível também o tabelião barrar nessas hipóteses, tá bom? Fiquem de olho porque isso aqui eu acho que tem grande chance de cair. A questão número 10 traz um pouquinho a respeito do protesto para fins alimentares e ela diz o seguinte: Paulo e Paula, limitada, sociedade empresária, de responsabilidade limitada, já falei, né? Concede e único estabelecimento no município de Goianésia, Goiás, contrai empréstimo com a Fintech BCA, sediada no município de Vitória, Espírito Santo, no valor de R$100 mil, representado por 5 notas promissórias, de 20 mil cada, nas quais constou como local de pagamento a cidade de Santo André, SP. Dessas 4 foram pagas no dia do vencimento e a última não foi paga. O Banco BCA deseja apontar a nota promissória a protesto especial para fins falimentares. Indique qual tabelião competente para a prática do ato. O tabelião competente é o do principal estabelecimento do devedor. Como aqui a sede e o único estabelecimento é o município de Goianésia, o tabelião competente é a letra A, tabelião de protesto de Goianésia. E por que tem esse entendimento do principal estabelecimento? Porque era muito comum as empresas fixarem um estabelecimento, uma sede muito longínqua para prejudicar credores no recebimento desses créditos. Então, nem sempre a sede é o principal estabelecimento. O principal estabelecimento comercial é aquele em que são as principais tomadas de decisões, onde fica a gerência, as decisões administrativas, enfim, ali, que é o principal estabelecimento, tá? As principais decisões são tomadas nesse lugar. Aqui, no caso, como é único, só poderia ser ele. E a Lei 9492, por sua vez, ela diz que os termos de protesto lavrados, inclusive para fins especiais por falta de pagamento, porque o protesto pode ser falta de pagamento, de aceite ou devolução, serão registrados em um único livro. Então, só tem um único livro. Muita gente acha que tem um livro para protesto comum e outro para fins falimentares. Não. É um único livro para ambos. E aí você anota o tipo, se é comum ou especial, e o motivo. Falta de aceite, devolução, pagamento, enfim. Tem que constar lá. Parágrafo único. Somente poderão ser protestados para fins alimentares os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar, né? Meio óbvio, mas a lei também deixa bem claro isso. Somente quem está sujeito à lei de falência pode ter esse protesto para fins alimentares. O artigo 24 fala que o deferimento do processamento de concordata, que atualmente se chama recuperação judicial, não impede o protesto. Também é pegadinha de prova. A súmula 361 do STJ fala que a notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que recebeu. Então, a única exigência que torna o protesto falimentar um pouquinho diferente do protesto comum é a exigência de identificação da pessoa que recebeu essa intimação. No protesto comum, basta a comprovação de entrega no endereço fornecido pelo apresentante. Falimentar tem que identificar quem recebeu. Tá bom? E o artigo 94 da Lei de Falência, ele fala, né, quais são as hipóteses de solicitar essa falência, e uma delas, no inciso 1, fala que sem relevante razão de direito e não paga no vencimento obrigação líquida, materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. É uma das hipóteses. Então, se reunirem vários credores para protestar, ou um credor que tenha uma quantia superior a 40 salários mínimos, ele já pode instruir o pedido de falência. Tá bom? Só que esses títulos eles têm que ser certos, líquidos e exigíveis. É o que fala a lei. E o que mais que eu queria trazer para vocês? Eu só queria terminar essa questão falando que é tão sério, é tão sensível esse ponto com relação
ao procedimento de protesto, que se houver algum vício no protesto, como fala o artigo 96, inciso 6 da lei de falência, ele pode não ter a falência decretada. Então, fiquem atentos, porque nesse caso é de rigor que se atenda aos requisitos legais para que haja o cumprimento e a decretação de falência, que é o fim almejado pelo credor nesses casos. A consolidação normativa simplesmente repete a legislação federal, não tem nenhuma diferença. E, por fim, a questão 11, nossa última questão, é da IES, TJ Tocantins. Eu adaptei porque ela foi anulada, mas vamos lá. Em relação ao protesto, a alternativa correta. A. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos no Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. É isso mesmo, essa é a correta. B. O deferimento do processamento de concordata impede o protesto. Nós já vimos que não. O deferimento de processamento de recuperação judicial ela não impede o protesto. C. Protesto é o ato formal e jurisdicional. Não é jurisdicional, é extrajudicial. Então já está errada. D. Protocolado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua expedição no mesmo endereço. Não, expedição não, é entrega. Então, a correta nesse caso, dessa questão que eu adaptei, é a letra A. E eu trouxe porque essa aqui também sempre é pedida em prova, eles não cansam de perguntar isso. Pode protestar títulos em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhado com a tradução de tradutor público juramentado. Aí qual é a peculiaridade? Tem que constar no registro do protesto a descrição do documento e a respectiva tradução. E se for feito o pagamento, esse pagamento tem que ser feito em moeda corrente nacional. Então, na data da apresentação, e não tem atualização após a apresentação nesse caso, a conversão é feita pelo apresentante na data da apresentação. Então, é por aquele valor da apresentação que será pago, tá? Não importa se no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Perfeito? É isso que eu tinha para trazer para vocês. A consolidação normativa, só para a gente finalizar, ela traz que vocês têm que observar o disposto no Decreto-Lei 857 de 69, para ver se é possível ou não a emissão de contratos em moeda estrangeira. Só que esse decreto, ele foi já revogado. E eu trouxe para vocês que, na verdade, o que estava lendo hoje é a Lei 14.286 de 2021. E eu trouxe aqui o rol do que pode ser feito convencionado em moeda estrangeira para as obrigações exequíveis no Brasil. E eu vou só resumir, que são as operações de crédito, comércio exterior, importação, exportação, compra e venda de moeda estrangeira por motivos óbvios, quando uma das partes é residente no exterior. Então, essa é uma pequena dica, porque se cair, você já sabe do que se trata e se é possível ou não, porque a gente não pode negar curso à moeda corrente nacional, salvo nessas hipóteses, tá? Minhas dicas finais são ler o provimento 149/2023, na parte do tabelionato de protesto, é pouca coisa, e a Lei 9492/97, principalmente os prazos, que as bancas gostam de pegar prazo porque pega muito desatento. Lembra do prazo de certidão, que são 5 dias úteis, referente aos últimos 5 anos, mas isso não quer dizer que somente seja dos últimos 5, ele pode pedir para 10 anos. Outra coisa, o trido legal, exclui o dia do começo, inclui do vencimento. Aí, geralmente, o protesto é tirado ou no final do expediente ou no dia seguinte, antes de abrir o tabelionato. Arquivamento e livros, veja aqueles prazos, 3 anos para o protocolo e 10 anos para livros. Dá uma olhadinha na 9492 e sejam muito felizes na prova de domingo. Eu desejo boa sorte, espero que, ajude esse material que eu fiz com muito carinho, pensando no que poderia ser cobrado pela FGV. Espero que a gente acerte, espero que dê certo, que vocês tenham muito sucesso no domingo. Obrigada a todos e uma excelente prova. E aproveitem Sergipe também, se possível, né? Saiam aí e aproveitem. Tchau, tchau.